Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, seja com todos. Amém. Meus irmãos, nós iremos meditar e fazer uma exposição breve na carta de Paulo a Tito. Iremos ler o capítulo inteiro, mas eu irei tentar me ater aos primeiros 4 versos. Diz assim o texto: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes do começo do mundo, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu próprio filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus, Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas que ainda restam e estabelecesses presbíteros em cada cidade, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma esposa, que tenha filhos fiéis, que não possa ser acusados de tumulto ou insubordinação, porque o bispo deve ser irrepreensível como administrador de Deus, não soberbo, não iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de lucro imundo, mas amante da hospitalidade, amante dos bons, sóbrio, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra que lhe foi ensinada, para que seja capaz, pela sã doutrina, tanto de admoestar como de convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores e enganadores vãos, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que destroem casas inteiras, ensinando coisas que não convêm, por causa da ganância do lucro. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os contaminados e infiéis, nada é puro. Antes, até a sua mente e consciência estão contaminadas. Eles professam que conhecem a Deus, mas com as obras o negam, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Amém. Meus irmãos, essa pequena carta que o apóstolo Paulo escreve para quem ele mesmo intitula de seu filho, seu próprio filho, segundo o verso 4, é endereçada a Tito, e este era um gentio que foi convertido, e nós temos citações, inclusive, tanto parte da sua conversão em Gálatas, no capítulo 2, e a participação dele durante o ministério do apóstolo Paulo, no livro de Atos também, ele é bem citado também. Nós vamos ver que, diferentemente de Timóteo, que tinha uma ascendência judaica, então ele era gentil. E quando ele se converte, tem um episódio curioso que os judeus queriam circuncidá-lo, inclusive, e Paulo mostra que não é necessário passar pela circuncisão para seguir o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso está em Gálatas, inclusive, esse depoimento. Mas aqui, na carta de Paulo a Tito, o objetivo, como é dito nos primeiros versos, é para que ele não somente estabelecesse os presbíteros, mas para que ele pôsse em ordem a organização da igreja,
os presbíteros que lá já estavam também, e para que ele pudesse, assim, demonstrar os ensinos falsos dos falsos mestres e também conferir autoridade a Tito, que ele tinha deixado nessa região de Creta. Então, o que estava acontecendo em Creta para que Paulo escrevesse essa carta? Primeiro, essa região aqui, que Paulo deixa Tito, fica ali naquela questão, fazia parte do Império Romano ainda, e Paulo, ele deixa Tito lá. Essa carta não é endereçada especificamente para Tito. Quando lê-se, obviamente, ele fala de Tito, mas a ideia aqui é para que Tito lesse para os contradizentes daquela região. Ele escreve essa carta similarmente, parecido como ele escreve para Timóteo, para conferir autoridade a Timóteo, para que ele pudesse, assim, pastorear aquela igreja local. Ele escreve a carta, então, como uma maneira de conferir autoridade ao seu apostolado e autoridade conferida a Tito. Então ele começa assim o primeiro verso. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. A primeira coisa que nós queremos destacar aqui é que a autoridade verdadeira procede de Deus. Ao contrário do que várias pessoas estavam querendo fazer ali naquela localidade, que era minar a autoridade de Tito e do apóstolo Paulo para a si mesmo se promover localmente através das suas próprias ideias, dos seus próprios ensinamentos, das fábulas judaicas, Paulo aqui acaba com essa vã ideia, dizendo que ele, Paulo, ele era servo de Deus e apóstolo de Jesus. O que quer dizer isso? Veja a sequência que Paulo diz aqui. Ele diz servo de Deus e depois apóstolo de Jesus Cristo. Primeiro, Paulo se denomina como servo de Deus. É uma expressão forte no Novo Testamento que denota uma ideia não somente de servidão, como um servidor público ou empregado, mas literalmente de escravo. Ele escreve assim várias vezes nas suas cartas. Então, Paulo se denominava como escravo de Jesus Cristo. Mas mais especificamente aqui, nessa carta, o que ele evoca para si é a ideia de um escravo de Deus. Essa ideia era comum entre os profetas no Antigo Testamento, e inclusive o nosso Senhor Jesus Cristo é contado como servo sofredor, servo de Cristo. Então, esse título de servo aqui tem a ideia de não somente como nós somos servos de Cristo ou de Deus, mas de um ofício, assim como dos profetas e do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi um ofício específico para Paulo e para os profetas. E esse ofício, tanto é que ele fala que foi confiado a ele, ele diz assim, ele diz no verso 2, no verso 3, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo, de Deus. Então veja, a missão que ele tem aqui foi confiada e foi entregue por Deus, diferentemente daqueles falsos pastores e falsos mestres que estavam se colocando em autoridade naquele local, contradizendo tanto o ensino de Tito como o ensino apostólico. Segundo Paulo, ele fala que ele é apóstolo de Jesus Cristo, ou seja, ele é enviado e foi comissionado, ele foi convocado e ele era o único ali que era de fato o embaixador de Cristo, como ele escreve em sua carta aos Coríntios, ele sendo embaixador de Cristo juntamente com os demais apóstolos. Então veja, Paulo, ele tinha esse ofício aqui específico e essa carta ele escreve para autorizar e autenticar o seu ministério e conferir a Tito a autoridade para discipular e pastorear aquela igreja local. Vistas estas duas coisas, nota-se que a verdadeira autoridade procede de Deus. E isso é importante destacar, antes de lermos ainda alguns pontos do primeiro verso, porque a autoridade que tem surgido nos nossos dias, em vários locais e em nossas igrejas, não tem procedido de Deus.
eles se colocam como pessoas de Deus, de Cristo, eles fazem obras, milagres, sinais, fazem de tudo o que os irmãos podem imaginar e com certeza já viram em todos os lugares. Mas eles não procedem de Deus. Esse é o primeiro ponto aqui que eu quero destacar. A autoridade verdadeira procede de Deus. E essa autoridade verdadeira que procede de Deus, ela tem algumas características. Paulo ainda vai trabalhar essa ideia na mesma sequência do primeiro verso. Ele diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Veja essa sequência que Paulo coloca aqui. Então, ele era servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Mas da onde é que tem esse fundamento? Ele ainda utiliza aqui o termo segundo, ele utiliza por 3 vezes, até o verso 2 ele utiliza. Segundo a fé dos eleitos. O que Paulo quer dizer com isso? Paulo quer dizer com isso que o que ele está ensinando e o apostolado dele e o serviço dele está em conformidade com a fé de todos os crentes desde Abraão, desde os nossos pais. Então, todos aqueles que professam o evangelho ou dizem professar o evangelho verdadeiro, se dizem ensinadores, pastores, mestres, profetas, e que contradizem a fé dos eleitos de Deus, a fé histórica, bíblica e verdadeira, ele não é de Deus. Ele não tem como ter autoridade de Deus. Ele não procede de Deus. Essa fé que é segundo a fé dos eleitos de Deus. É interessante ele dizer isso, porque depois ele vai trabalhar essa ideia nos versos seguintes, no verso 3 mais especificamente, mas a seu tempo manifestou a sua palavra. Mas nós vamos trabalhar a vida eterna, ele também comenta, em esperança da vida eterna, ao qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes do começo do mundo. Então, nota-se que, segundo a fé dos eleitos de Deus, nada que alguém ensine hoje, mesmo que se denomine apóstolo, pastor, pregador, professor, que contradiga o evangelho e a fé histórica, bíblica, pode ser de Cristo. Isso tem que nos fazer pensar em algumas coisas. Por exemplo, quais são as pessoas que nós temos acompanhado? As pessoas que nós temos tolerado, pessoas que nós temos considerado como irmãos na fé. Note o zelo e o cuidado de Paulo em sempre se separar dos falsos mestres, dos falsos profetas e dos falsos apóstolos. Ainda nessa mesma carta aqui, de Paulo a Tito, no capítulo 3, se os irmãos quiserem conferir, ele diz assim, no capítulo 3, vou ler o verso 9 e o verso 10, para ficar bem claro essa ideia aqui em Paulo. Paulo diz assim, capítulo 3, verso 9 e 10, mas evita questões tolas, genealogias e contendas e debates acerca da lei, porque são inúteis e vãs. Ao homem que é herege, depois da primeira e segunda admoestação, rejeita. Esse é o ensinamento de Paulo, esse é o ensinamento apostólico. Só que o que nós temos visto hoje na igreja evangélica brasileira é justamente o contrário, ao oposto. Nós temos aceitado, abraçado, aderido a qualquer tipo de movimento, a qualquer tipo de culto, a qualquer tipo de liturgia, a qualquer tipo de coisa que não procede de Deus, das Escrituras, da fé segundo os eleitos de Deus. Nós temos vivido aqui no Brasil um ecumenismo, ou seja, nós temos vivido uma mistura. É como a famosa Igreja Universal, creio que os irmãos já viram na televisão. Eles falam assim, sexta-feira vocês podem vir, não importa se você é crente, se você não é crente, se você é evangélico, se você é católico, se você é umbandista, se você é espírita, vamos todos se unir, vamos todos orar, pedir a Deus, clamar a Deus. Nós temos vivido isso na igreja evangélica brasileira. Não somente dentro da igreja universal ou das igrejas neopentecostais, mas de várias igrejas, inclusive de igrejas, infelizmente, históricas também. Quando nós nos deixamos abraçar e nos seduzir por ideias,
por momentos e coisas que são contrárias à tradição que nós recebemos e segundo a fé dos eleitos, que é o principal aqui no texto. Quando nós nos deixamos levarmos e nos consideramos irmãos desses que abominam o evangelho verdadeiro de Cristo, nós nos fazemos contrários e opositores de Paulo. Nós nos tornamos essas pessoas aqui que Paulo está combatendo na igreja de Creta. Quando nós toleramos o que é herege, como ele diz aqui. Mas vamos prosseguir. Paulo ainda diz também, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Então veja só, ele fala primeiro, segundo a fé dos eleitos de Deus, e aí ele acrescenta algo a mais, e o conhecimento da verdade. É basicamente, pegando aqui na questão grega, esse i, como se fosse um acréscimo. Então, é uma coisa só. Esse conhecimento da verdade equivale, na tradução poderia equivaler a isto é, o conhecimento da verdade. Ou seja, a tradução seria mais ou menos assim. Segundo a fé dos eleitos de Deus, isto é, o conhecimento da verdade. Então, a verdade, o conhecimento da verdade, é a fé genuína dos eleitos de Deus. A fé que Paulo trabalha aqui e chama de conhecimento da verdade não é uma mera opinião. A fé autêntica só pode existir onde há plena aceitação de uma verdade. Isso aqui é interessante. Ninguém aqui acredita em nada até ser plenamente convencido daquela coisa. Você não pode dizer que você é torcedor de um time, por exemplo, que você nem acompanha. Ou você é a favor de alguém que você também não acompanha, não crê, não sabe as bases. Você só crê e fala, não, eu sou isso, ou eu acredito nisso, quando você é convencido daquela ideia, ou convencido por aquela pessoa. E veja que Paulo aqui ele utiliza que o conhecimento da verdade é a fé dos eleitos de Deus. Então, a fé autêntica só pode existir onde há plena aceitação de uma verdade. Havendo dúvida, não se pode crer. Então, é impossível se crer na verdade se alguém duvidar. É por isso que esses que Paulo está combatendo aqui, eles não procedem da fé dos eleitos de Deus. Eles não são nossos irmãos e nem eram irmãos da igreja de Creta, porque o que eles ensinavam era contrário à fé verdadeira, era contrário à própria verdade. Aí ele segue ainda. Então veja, segundo a fé dos eleitos de Deus, isto é, o conhecimento da verdade. E aí ele segue para outro termo aqui, repete o mesmo termo, mas utiliza outra característica, que é segundo a piedade. Então veja, este ensinamento de Paulo, que é segundo a fé dos eleitos de Deus, que é o conhecimento da verdade, é segundo ou de acordo a piedade. Então, a piedade aqui que Paulo traz, ela é tanto o resultado como o objetivo disso tudo aqui. O objetivo dessa fé dos eleitos é justamente promover e trazer a piedade do povo de Deus, que é o oposto do que esses falsos pastores, mestres, essas falsas igrejas, esses falsos ensinos promovem. Não há piedade nas suas vidas, não há piedade nas suas liturgias, não há piedade no que eles fazem, no que eles dizem. No máximo, o que pode existir é um legalismo cego, que inclusive também é antibíblico. Eles promovem coisas que a Bíblia não autoriza a promover. Eles proíbem coisas que a Bíblia não ordena proibir. E a sua piedade, a sua devoção se baseia apenas no exterior. Então eles não fazem isso, não fazem aquilo, se vestem assim, não comem aquilo.
Então você olha, nossa, essa pessoa é uma pessoa piedosa, é uma pessoa de Deus. Mas não é de Deus. Por que não é de Deus? Mesmo tendo aparência exterior como se fosse alguém de Deus. Porque não é segundo a fé dos eleitos de Deus. Se essa pessoa ela não tem uma fé que é segundo a fé dos eleitos de Deus, ainda que ela viva de maneira igual a um piedoso, ela mesmo assim não procede de Deus. Ela não nasceu de novo ainda. Então, note como isso aqui é muito grave. Essa denúncia aberta que Paulo faz para a igreja de Creta e para aqueles opositores e pastores e que pretendiam, a gente leu aqui, pretendiam se colocar como pastores também na igreja. Por isso que Paulo escreve regulamentando como deveria ser. Vamos ler o verso 2 e o 3. Diz assim: em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes do começo do mundo, mas a seu tempo manifestou a sua palavra, pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Então nós vimos aqui que, primeiro, a autoridade verdadeira, ela procede de Deus. E agora nós vamos ver também, além disso, que a doutrina de Paulo, a doutrina paulina, é segundo essa mesma fé histórica. Ele diz assim: em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes do começo do mundo. Em esperança da vida eterna. O objetivo de tudo isso aqui e a matéria que deveria ser a principal em nosso meio e no meio da igreja é a vida eterna. É a contemplação da vida eterna que nos dá a esperança, que Paulo fala aqui, para realizar todas as outras coisas e para seguir essa fé dos eleitos. Ele nos faz com que voltemos aqui ao foco principal, que é a esperança da vida eterna. Veja que ele está falando aqui e refutando os ensinos hereges e heréticos desses falsos pastores. E o que ele traz à memória da igreja é que nada disso importa se o principal nós não nos atentarmos para a vida eterna. A vida eterna, ela não é somente uma vida futura. Claro que ela é futura, mas Jesus Cristo nos promete que Ele nos dará já experimentar da vida eterna na vida presente. É o famoso já, mas ainda não. Então, nós somos trazidos aqui por Paulo a lembrarmos que nós devemos basear a nossa piedade, a nossa fé, esse conhecimento, tudo isso deve estar em torno da vida eterna. Se nós não nos lembramos da vida eterna, se nós não nos interessamos pela vida eterna, não adianta de nada, meus irmãos. Não adianta seguirmos a fé dos eleitos de Deus desde Abraão, seguirmos todas as liturgias, o culto, a teologia bíblica, histórica, reformada, vivermos uma vida de aparente piedade, se nós não temos vontade de ter essa vida eterna, se nós não temos esperança da vida eterna. Nada faz sentido. E é justamente isso que Paulo quer mostrar para Tito e para os seus opositores. Eles não têm nenhuma credencial, note bem isso, eles não têm nada que faz com que eles tenham algum tipo de credencial apostólica ou credencial para dirigir ou ensinar alguma coisa naquele local. E assim ele segue, Paulo segue, ele diz assim: em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes do começo do mundo. Então note, Deus que não pode mentir, prometeu antes do começo do mundo. Primeiro ele evoca aqui a questão de que Deus que não pode mentir. Deus não pode mentir. Isso aqui nós poderíamos trabalhar várias coisas dentro desse contexto aqui de Paulo,
mas eu vou tentar me ater um pouco aqui. Uma coisa que eu quero focar é que Deus não pode mentir. Se Deus não pode mentir, quando ele conferiu autoridade aos apóstolos, e conferiu autoridade às Escrituras, todos esses falsos mestres, falsos pastores e pessoas que querem se autopromover, eles não podem vir de Deus, porque Deus não pode se contradizer a si mesmo. Ou essas pessoas são de Deus, ou elas não são de Deus. Deus não pode mentir. Não há 2, 3 tipos de pessoas, só há 2 tipos de pessoas. Existem os salvos e existem os perdidos. Existem aquelas pessoas que nasceram de novo, têm o Espírito Santo, e existem as pessoas que não nasceram de novo e não têm o Espírito Santo. Não existe meio termo. Deus não pode mentir. Então essas pessoas não são de Deus e não procedem de Deus. Mas ele ainda diz assim: Deus, que não pode mentir, prometeu antes do começo do mundo. Note, ele evoca aqui a questão da nossa eleição. Desde o começo do mundo, Deus nos prometeu. Mas essa expressão, ela fica um pouco confusa, talvez, porque como ele prometeu antes do começo do mundo, como é que pode ter sido isso? Como é que fez uma promessa antes do mundo existir? Mas a ideia aqui que Paulo quer trabalhar é a ideia não do tempo específico em que foi feita essa promessa, mas que essa promessa ela foi feita há muito tempo atrás. Ela se inicia justamente na fé segundo os eleitos de Deus, na fé do nosso pai Abraão. A ideia aqui é trazer e lembrar que essa fé foi prometida lá no início a Abraão. Então, essa fé que Deus prometeu a Abraão, que iria iria ter filhos em todas as nações, de ser pai de multidões, ela não pode ser quebrada. E nós sabemos da história da vida de Abraão, nós sabemos dos 2 filhos que Abraão teve, nós sabemos muito bem na questão da tipologia de que Deus abençoou e escolheu um e rejeitou e amaldiçoou o outro. Note bem o que Paulo está trabalhando aqui também. Então Paulo, ele afirma, irei ler de novo, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes do começo do mundo, ou desde o princípio do mundo. Então essa fé abraâmica de que há 2 povos, um povo de Deus e o outro povo que não é de Deus. E esse povo que é de Deus, ele não pode, assim como o povo foi durante a peregrinação na saída do Egito, uns 40 anos, ele não pode se misturar com as práticas pagãs de Canaã ou voltar às práticas do Egito antigo. Os versos 3 e 4 nós iremos ler também aqui. Mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu próprio filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus e Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Veja, ele nos traz aqui agora no verso 3, para mostrar que a sã doutrina foi manifestada e dada por Deus. Note bem os finais dos versos 3 e do verso 4. Ele diz assim no verso 3, no final: o mandamento de Deus, nosso Salvador. E aí no verso 4 ele diz no finalzinho: e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Deus, nosso Salvador. Jesus Cristo, nosso Salvador. Note que ele faz essa diferença de um verso para outro. Ele não repete o termo, ele faz perfeitamente essa distinção. E com um objetivo, obviamente, específico e claro. Quando ele cita Deus como nosso Salvador,
ele quer exaltar e trazer a ideia de que Deus nos salvou como ele nos salvou o povo dele da terra do Egito, com mão forte, mão estendida, libertando o povo de lá. E quando ele traz aqui a ideia de Jesus como nosso Salvador, que também é Deus, ele traz aqui a ideia do Deus que se compadece e tem misericórdia de nós e vai ao nosso encontro. Então note, as duas coisas ao mesmo tempo, ele exaltando aqui a Trindade. Nesse trecho pequeno aqui, Paulo faz isso. Mas vamos lá. Aqui no verso 3, Paulo diz: mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A seu tempo. Paulo é bem categórico aqui. A seu tempo. Não foi no tempo que as pessoas queriam, que os profetas clamaram. Nós lemos os profetas do Antigo Testamento e vemos como, em Salmos também, as pessoas ansiavam pela vinda do Messias, mas não foi no tempo deles. Não foi de acordo com a vontade deles, no momento deles. Isso também nos faz pensar aqui que o que Deus irá fazer não é no nosso tempo, mas é no tempo que Ele mesmo designou. Mas a seu tempo manifestou a sua palavra. Então, no tempo específico, Deus manifestou e trouxe seu Filho. Ou seja, não foi uma ocasião, não foi uma época em que Deus falou assim: eu acho que eu vou trazer Jesus agora, vou trazer nesse momento. Mas não, foi naquele momento, tinha que ser naquele momento específico. Ele já tinha preparado o período. Eu já vi pessoas dizer: por que Jesus não voltou no ano tal, não voltou agora, né, que tem tecnologia, tem vídeo, tem celular, ele podia pregar o mundo inteiro, evangelizar o mundo inteiro. Mas não, foi no tempo em que Deus tinha designado. E aquele tempo que Deus designou foi o tempo perfeito. É a plenitude dos tempos que o próprio Paulo fala. Então, note, irmãos, o tempo que nós julgamos ser perfeito, o momento que nós ansiamos que é ideal para alguma coisa, muitas das vezes para Deus não é ideal. Muitas das vezes, para Deus isso é depois. E nós devemos ter humildade em reconhecer isso aqui. Mas Paulo segue, ele diz: mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada. Note, manifestou a sua palavra pela pregação. Ele é bem enfático, manifestou a sua palavra. Manifestou a sua palavra. Ele não traz a ideia aqui de que Deus está manifestando sinais, curas, prodígios, abrindo o mar vermelho, fazendo qualquer tipo de milagre, que inclusive o próprio Paulo fez. Nós sabemos que Paulo fez milagres, os apóstolos fizeram milagres. Mas o que é que ele se ateve aqui? O que é que ele utiliza para demonstrar a autoridade dele dentro da igreja? A palavra. Manifestou a sua palavra pela pregação. Veja, Paulo podia utilizar aqui: olha, vocês sabem aí que eu fiz muitos milagres, os apóstolos fizeram milagres, então vocês têm que ouvir a gente, porque nós somos enviados de Cristo. Paulo não faz isso aqui. Paulo utiliza a pregação da palavra para demonstrar que ele tinha autoridade da parte de Deus. E essa palavra não é qualquer palavra. Ele diz aqui: a sua palavra pela pregação que me foi confiada. Então não é simplesmente qualquer tipo de palavra, discurso, não é ler um verso e sair falando qualquer coisa. Isso não é a palavra de Deus. Expor a palavra de Deus é expor, como Paulo diz aqui, essa pregação que foi confiada a ele. Note bem, ele repete o termo agora: que me foi confiado segundo o mandamento de Deus. De acordo com o mandamento de Deus. Então não é qualquer tipo de palavra e não é qualquer tipo de pregação. A pregação ela tem que ser de acordo com o mandamento de Deus, de acordo com as Escrituras. Então, meus irmãos, todas as pregações, todas as músicas, tudo aquilo que supostamente se diz ter origem em Deus, que não vier e não estiver de acordo com o mandamento de Deus,
não procede de Deus. Porque o próprio Paulo disse, Deus não pode mentir. Deus não pode mentir. Não nos deixemos enganar. E aí, agora, depois de ele apresentar toda essa questão sobre a autoridade verdadeira, que a doutrina dele é segundo essa fé histórica, a fé abraâmica, ele agora vai trabalhar sobre essa doutrina que foi manifestada por Deus, e ele vai trazer algumas coisas aqui sobre o plano da salvação no verso 4. Vamos ler o verso 4 e diz assim: a Tito, meu próprio filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Primeiro ele diz, a Tito, meu próprio filho, segundo a fé comum. Note, é muito comum hoje nós vermos pessoas dizendo que são pai da fé de alguém, tem pai apóstolo, coisas do gênero, gerou a pessoa espiritual, é o mentor espiritual, é o pai da fé de tal pessoa. Paulo aqui não está fazendo isso. Note bem, o que Paulo está ensinando aqui não é esse tipo de coisa de que você tem autoridade espiritual sobre a vida de alguém, se alguém se converter porque você pregou. Ele diz bem claramente, a Tito, meu próprio filho, segundo a fé comum. Segundo a fé que todos vocês têm. A fé comum a mim, a ele, a todos vós. Então não é um tipo de autoridade especial que Paulo está aqui delegando, um tipo de fé especial que Paulo está aqui delegando a Tito, e nem dizendo que ele é um filho espiritual de outro gênero aqui para Tito. Não, simplesmente ele considera Tito como um filho amado, sim, mas que a fé que eles têm é comum a todos os demais crentes. Não é nenhuma novidade. Paulo não está inventando nada. Fé comum, é a fé comum, a fé dos eleitos de Deus. Aí ele segue e traz o plano básico da redenção aqui em apenas 3 palavras, que inclusive foi as que eu citei no início. Graça, misericórdia e paz. Ele encerra com essas 3 palavras, demonstrando aqui o evangelho de Deus nessas 3 palavras aqui. Graça, misericórdia e paz. Primeiro, ele diz assim, graça, misericórdia e paz. Graça, porque foi graça que Deus teve para conosco, Deus achou graça e nos resolveu redimir. Nós nada merecíamos, tudo proveio dele. Foi pura graça de Deus. Não foi nenhuma obra, não foi nenhum esforço, não foi nenhuma boa vontade nossa, mas foi a graça de Deus. Misericórdia, porque ele mandou o seu filho, como ele diz aqui no verso 4, do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Então note, Deus Pai teve graça. Jesus Cristo, ele teve misericórdia, se compadeceu de nós aqui e morreu em nosso lugar. E depois ele utiliza o termo paz. É uma cadeia, uma sequência ininterrupta. A graça de Deus vai trazer misericórdia por Jesus Cristo, que nos levará à paz. Note, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Com isso, meus irmãos, somente podemos ter paz da parte de Deus se antes foi exercida misericórdia sobre nós e se anteriormente nós recebemos essa graça especial. Sendo assim, todos que dizem terem paz com Deus, que não carregam a pregação, a fé dos eleitos de Deus e essa mensagem de Cristo, eles na verdade não possuem a fé, não possuem a graça e não são os nossos irmãos enquanto não se converterem. Note que é uma mensagem de fato muito dura e chocante, seria para os dias de hoje. Em muitos lugares nós poderíamos até ser apedrejados se pregássemos coisas do tipo. Mas essa é a pregação e o ensino de Paulo aqui.
Dito isso, eu queria trazer 3 pontos aqui, 3 aplicações. A primeira é que todo falso pastor e todo falso profeta não têm a fé comum dos eleitos. Nunca nasceram de novo. Como nós vimos aqui, todos esses, categoricamente, qualquer que seja o sinal, o milagre ou o prodígio, qualquer que seja o estilo de vida que eles tenham, por mais piedosos que pareçam, por mais ricos que eles pareçam e sejam, se eles não carregam a fé comum dos eleitos, que Paulo diz aqui, eles nunca nasceram de novo, não são nossos irmãos, eles são uma afronta para o evangelho de Deus e nós devemos combatê-lo. A segunda coisa é que Paulo aqui nos ensina é que Deus nos autoriza a julgar e condenar o falso ensino e as falsas doutrinas. Por que é importante dizer isso? Porque é muito comum no dia de hoje, você não pode julgar nada, não pode falar de ninguém, não pode falar absolutamente de nada. Mas é justamente o oposto que Paulo faz aqui e recomenda que Tito faça. Ele recomenda que Tito analise essas questões e veja na igreja as pessoas que estão contrárias a isso, veja pessoas que querem ser presbítero ou qualquer outro tipo de função e são contrárias a isso e julgue elas e retire elas. Inclusive, ao herege ele diz que o rejeite depois da segunda e terceira correção. Então, veja, Deus nos autoriza a julgar e a condenar o ensino e as falsas doutrinas. E nós só podemos fazer isso se nós nos dedicarmos ao ensino verdadeiro e genuíno, às Escrituras. Por isso, um terceiro ponto é que Deus manifesta a salvação aos seus eleitos, para que estes andem de acordo com a sua palavra. Essa manifestação que Paulo falou da salvação aos eleitos tem o objetivo de que eles andem de acordo com a palavra que ele mesmo entregou a nós. Então, se alguém anda contrário à palavra de Deus, é muito provável que Deus nunca manifestou a salvação na vida daquela pessoa. Então, meus irmãos, esta é a mensagem que o apóstolo Paulo quis trazer nesses primeiros 4 versos e que nós iremos depois analisar nas demais oportunidades, se assim o Senhor nos conceder.